Meus irmãos, muito bom dia para vocês. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês aqui, sobre a família da Aliança. É um privilégio, meus irmãos, termos esse local para reunir, como a nossa irmã orou aqui. Não só o local adequado, mas liberdade adequada para poder aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus e sermos edificados. Hoje eu quero continuar com vocês na classe, meus irmãos, o assunto da profecia de Zacarias. Amando do Senhor Deus, o profeta diz à nação o desejo do Senhor Deus para aquele povo, a princípio para uma nação. Mas a profecia não se limita apenas à região geográfica daquela época. A profecia escatológica apontava para uma realidade espiritual de quando o próprio Deus iria vir a este mundo para então cumprir o seu próprio propósito. Então o texto aponta para Cristo, que já veio, meus irmãos. Ele já cumpriu o propósito. O que falta para nós é apenas o fechar das cortinas. O mundo está caminhando para a consumação do século, nós sabemos disso. Começou lá em Gênesis 3,15 e já perpassou pelo nascimento, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, e só falta a volta gloriosa dele. Só isso, que nós não sabemos quando será, mas aguardamos porque pode acontecer a qualquer momento. Há uma expectativa de a qualquer momento o céu pode manifestar entre as nuvens o poder de Deus na face de Cristo. Um retorno glorioso, visível, meus irmãos. É isso que os irmãos do primeiro século aguardavam isso. Eles pensavam que Jesus ia voltar no tempo deles. Já se passaram quase 2000 anos e o Senhor Jesus ainda não voltou. Mas lá no primeiro século já questionaram Pedro. Está demorando. Eu fico imaginando hoje, né? Mas, meus irmãos, 1000 anos para o nosso Deus não se compara à nossa matemática. Para nós é muito tempo, mas para Deus, o Senhor Deus criou o tempo, Ele não está limitado ao tempo. Então, sempre é bom preparar o coração para encontrar com o nosso Deus. E hoje eu quero falar de um assunto, meus irmãos, extremamente importante, como tem sido dito aqui. Semana passada, capítulo 11, nós fechamos aqui a demonstração da prática de falsos pastores. Todos eles vão dar conta para o Senhor Deus no dia do juízo. Às vezes, o Senhor Deus cobra o juízo aqui, em vida, na terra. De vez em quando a gente vê isso daí. Mas há aqueles que Ele dá corda, e no dia do juízo não haverá escapatória, nós vimos aqui. E para mim foi uma grande lição, porque como eu preciso me arrepender e ter um coração temente ao Senhor da igreja. E hoje, meus irmãos, capítulo 12 vai apresentar para nós a face desse Deus que julgará o mundo. Ele é um Deus que sustenta tudo, é o Deus criador. Então nós vamos falar um pouquinho sobre... Cadê aqui? Sobre o Deus criador. Então nós vamos falar sobre criação. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos estudando o livro do profeta Zacarias nessa perspectiva de um Deus criador, nessa criação de maneira que a gente não sabe explicar, um Deus bom, perfeito, que governa todas as coisas. Entrou o pecado e aí, então, o homem caiu, a queda do homem. Agora esse homem que foi criado, a coroa da criação, a imagem e a semelhança de Deus, perde um grande privilégio, que é o acesso livre à presença de Deus. E então, necessário, já estava no plano de Deus, um outro homem, para resgatar esse homem caído. Então nós temos aqui a redenção, que é a obra de Cristo aqui, obviamente, o prometido, lá de Gênesis 3,15. Da mulher vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente que induziu Eva e Adão a pecarem. E tem o último estágio disso daqui, meus irmãos, que é o estágio, uma vez que ele resgata, redime. Ele redime para quê? Para que os seus sejam glorificados. E claro, é o estado de glorificação.
É só isso aqui que nós estamos esperando, meus irmãos. Nós já passamos por aqui, caímos junto com Adão aqui. Quando Cristo veio, ele já veio, nós fomos resgatados, nós fomos renovados, nós tivemos uma nova vida e estamos aguardando só esse estado aqui, meus irmãos. Só. Essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja é Cristo, que é a nossa esperança da glória. Então, tudo mais nesse mundo, meus irmãos, é missão, é missão. Tudo que nós fazemos nesse mundo é missão para esse Deus que é Criador. Então, nada é para nós, nada. É tudo para Ele e é dEle, e por meio dEle. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia, livro do profeta Zacarias. Meus irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Eu vou ler o capítulo, eu vou ler aqui talvez 9 versículos. Mas eu confesso para vocês que eu não sei se eu vou conseguir passar do primeiro versículo. Tamanha informação que nós temos aqui só no versículo 1. Então, hoje, vou ler com vocês, mas eu já digo, eu vou trabalhar com vocês aqui na escola dominical apenas o versículo 1. E como é escola dominical, então é participativo, você pode dar a sua opinião, você pode discordar, você pode questionar, você pode acrescentar um dado que às vezes o pastor não viu. Eu sei que eu estou numa vantagem de vocês, porque por mais que eu sempre peço, olha meus irmãos, semana que vem nós vamos estudar o capítulo 12, dá uma lida lá. Mas eu sei que a correria de vocês, aí vocês não conseguem pesquisar a fundo, mas é meu dever como professor e pastor analisar o texto. Eu fui lá, eu peguei esse texto como uma laranja e descasquei e comecei a espremer, tirando o sumo, e eu suguei a última gota para trazer para vocês aqui. Então nós vamos juntos aprender aqui, tá bom? Sim, minha querida. Exatamente. Para ver, sim. Sim, tem. É um Deus de juízo aqui. Mas antes dele apresentar juízo, guerras, lutas, ele vai apresentar quem ele é para esse povo. E claro, também para nós. Ainda que nós já sabemos. Mas nunca é demais aprender mais. Então vamos lá, meus irmãos. Deixa eu ler o texto para vocês aí. Acompanhem. Zacarias capítulo 12 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucuras os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Até aqui.
Meus irmãos, uma leitura simples apenas desse texto, para um judeu que lê isso aqui, fala, nós somos especiais mesmo. Jerusalém, imbatível. Uma nação que não vai sofrer nenhuma penalidade, vamos ganhar toda. A pergunta é, esse texto está falando da Jerusalém local? Porque se for, diácono, obrigado. Conhecendo a história hoje, não se cumpriu isso aqui. Ela foi destruída, sim. Ela foi sitiada. Ela não realizou isso que está sendo dito aqui pelo profeta. Mas vamos lá com calma, meus irmãos. Lembrando a vocês que o livro do profeta Zacarias aqui é um homem que Deus levantou de uma família sacerdotal. Então, além de profeta, ele é um sacerdote. Ele ocupa 2 ofícios. E o profeta é levantado por Deus para dar uma palavra de exortação ao povo que estava desanimado. O povo estava vivendo uma sociedade, vamos colocar assim, uma sociedade que o povo estava fazendo o que era normal, trabalhando, casando, dando-se em casamento, mas que não estavam preocupados ou empenhados com a obra do Senhor Deus. Eles esqueceram quem é Deus, o Criador. Então tudo que eles tinham, ainda que eles estavam conquistando coisas, mas tudo era do Senhor Deus, e por um tempo eles esqueceram disso. O Senhor Deus então levanta o profeta Zacarias para dizer, gente, lembre-se de onde nós saímos. Nós passamos 70 anos na Babilônia como escravos, e agora a boa mão do Senhor nos conduziu de volta para essa terra. Tudo bem que é uma terra que está em devastação, e estava mesmo, os muros tombados, o templo queimado, destruído. O templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Precisava esforços. O Senhor Deus estava procurando homens que se colocavam na brecha, que erguesse o muro, que voltasse com o culto sagrado ao Senhor Deus. E aí então eles chegaram à conclusão dizendo, tá bom, o culto nós vamos começar, mas investir na obra, agora não, nós vamos investir em nossas vidas. A casa do Senhor, o investimento na casa do Senhor a gente deixa para outra hora, mas o culto sagrado nós vamos fazer. Sim, minha irmã. E isso, Ageu é contemporâneo de Zacarias. E aí então eles começaram a cultuar o Senhor Deus, e o Senhor Deus, sabendo da intenção do coração deles, fechou os céus, não abençoava esse povo. E aí então eles questionaram, dizendo, espera lá, nós estamos aqui adorando o Senhor Deus. Aliás, lá na Babilônia, quando nós ficamos escravizados, nós também cultuávamos o Senhor Deus, até jejuávamos. Capítulo 7, vocês devem lembrar. O Senhor Deus falou assim, você jejuava, eu não tenho dúvida disso, eu via. A questão é, era para mim? Os quebrantamentos lá que vocês diziam ter, eram para mim? Vocês lembram do capítulo 7? Aquele jejum era para vocês, era interesse de vocês, como agora está acontecendo. E meus irmãos, nós já vimos aqui o que o Senhor Deus falou com este povo. E agora no capítulo 12, lembrando que o capítulo 9, a irmã Efigênia, a senhora citou aí, é a sessão que o profeta, amando de Deus, está agora apontando diretamente para Cristo. A partir do capítulo 9 até o capítulo 14, que é o último capítulo desse livro, nós estamos vendo Cristo claramente aqui na profecia. E o capítulo 12, para mim, é o coração. Nós vamos ver aqui, eu não li o versículo 10, mas se colocar aí o versículo 10, olha comigo. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quando nós chegarmos aqui, eu vou explicar. Só esse versículo aqui dá uma lição também. E eu não tenho dúvida que esse versículo é o coração da apresentação de quem é esse Deus Criador, que eu quero ver com vocês hoje, apenas no versículo 1. Tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso texto. Então, tá lá no versículo 10, né? O Cristo traspassados. Aqueles que olham para ele têm coração transformado.
Repetindo para vocês, meus irmãos, para a gente entrar no texto. Capítulo 12 é uma profecia sobre um dia em que Deus demonstrará a sua soberania sobre as nações. O capítulo 12 aponta para isso, o Senhor Deus dizendo: eu vou manifestar o meu poder entre todas as nações. E isso ainda não aconteceu, meus irmãos. Isso só vai ser uma realidade quando Cristo voltar. Nós vamos ver isso daqui. Então, o ponto central não é aqui a vitória que esse povo na época estava conquistando, mas a obra espiritual que eles deveriam realizar. Deus transforma corações endurecidos em corações quebrantados. O povo de coração duro foi esse. Mas contudo o Senhor Deus quebranta, porque muitos deles saíram de lá para legar a fé que nós temos hoje. Então esse é o ponto para nós. Versículo 1. Quem quer ler de novo para nós aí? O Senhor que é soberano, que governa a história. Alguém pode ler de novo aí o versículo 1? Isso. Preste atenção num detalhe, meus irmãos. O capítulo 12 vai falar de conflitos e de guerra. Mas antes disso, ele quer preparar o coração dos seus ouvintes. Ele vai dizer que ele é um Deus que sustenta o universo, porque ele é criador. E se ele sustenta o universo, ele conhece o coração daquele que ele formou. Esse é o ponto. Vocês são meus. Eu conheço o coração de vocês. Então, olha que conforto já para nós aqui no início, irmãos. Aquele que segura os céus com as suas mãos, nós vamos analisar aqui, é o mesmo que conhece profundamente o coração que ele formou. Se ele sustenta o universo, e hoje a ciência já mostra para nós que o planeta Terra está sustentado por nada, nesse vasto universo, quem foi para a Lua fotografou lá e mostrou o planetazinho Terra. Tem nada segurando, não tem uma alça, está na gravidade. E a pergunta é, ele está sendo segurado por nada, meus irmãos? Ou por aquele que o criou? Então, se esse Deus sustenta a sua criação de forma misteriosa, meus irmãos, ele conhece o coração do homem que ele formou, porque foi ele que criou. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, a segurança do povo de Deus nasce dessa grandeza de saber que não existe força em nós nenhuma, mas no poder desse Deus que é criador. Aliás, é isso mesmo que Zacarias pontuou: não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, responda se puder. Para vocês, tá bom? Não para mim. Quem governa a sua vida? Ou o que governa a sua vida? O Deus que criou todas as coisas ou as circunstâncias que cercam você? E de vez em quando essas circunstâncias nos assustam. Porque as circunstâncias se tornam maiores do que nós, do que as nossas forças. Então a pergunta que nós vamos trabalhar é essa: quem é que governa a tua vida, a tua família? Não tenha dúvida disso. É o Deus Criador, presbítero. Se Deus foi capaz de estender os céus e fundar a terra, por que, irmãos, tantas vezes duvidamos que Ele pode cuidar dos detalhes, ou dos mínimos detalhes da nossa existência? O nosso coração é um coração muito incrédulo, meus irmãos. Nós estudamos sobre o Deus que é Criador, que nós não temos ideia do que é esse universo, mas cremos que Ele é o Criador. Mas quando nós passamos por uma situação adversa, uma aflição, uma guerra, um conflito, o nosso coração esquece do poder desse Deus Criador, e não são poucas vezes que a gente entra em desespero, como se Deus não fosse poderoso para nos socorrer. E aí entra a murmuração. A murmuração, meus irmãos, é você dizer que Deus não é poderoso para cuidar de você naquela hora. Então você conhece um crente que fica murmurando? Murmuração é pecado, tá bom, meu irmão? Você pode se queixar que está doendo, que aquilo está te fazendo sofrer. A Bíblia te dá essa liberdade, mas murmurar jamais, jamais.
Então, antes de enfrentarmos as batalhas da vida, será que já reconhecemos quem é o Deus que está acima de todas as nossas batalhas? Esse é um ponto que a gente vai trabalhar aqui. Por isso que eu disse para vocês que só o versículo 1, nós vamos sugar aqui tudo que tem para o nosso coração. Já começa lá, meus irmãos, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Numa outra tradução, não sei quantos tem uma outra Bíblia aí, porque nós temos as traduções para fazer comparações, as traduções, a palavra também é dito peso, tanto sentença como peso. E a palavra aqui significa literalmente carga, fardo ou o oráculo. É uma expressão que está vindo da parte do Senhor. Meus irmãos, profecia da parte do Senhor não é uma coisa boa. Ainda que sejam profecias para abençoar o povo, sempre é um peso. É um peso para quem está ouvindo e um peso para quem está falando. Então, na manhã deste dia, eu aqui expondo para vocês esse assunto é um peso para mim, mas foi um peso para o profeta quando recebeu da parte do Senhor esta palavra, esta sentença. Foi para ele e foi para aquele povo naquela época. E eu sei também que é um peso para vocês hoje, porque é uma sentença. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque não é uma palavra humana. Não é aqui uma opinião humana, não é um conselho humano. O que nós temos aqui é uma palavra que vem do próprio Deus, este que é o Criador. Você já parou para pensar nisso? O que é ouvir a voz de Deus? Por isso, meus irmãos, que o pregador não pode ser aquele pregador que brinca no púlpito quando ele está falando, supostamente falando da parte de Deus. Porque não é uma voz qualquer. É a voz de Deus, é uma voz que troveja. Por isso é que tem pregação que você nem suporta ouvir. Por isso que igreja, vou ser sincero para vocês, igreja reformada não faz sucesso no Brasil. Porque ela tem que ser encontrada fiel com as profecias que o Senhor Deus disse, e é peso, é sentença, meus irmãos. Mas aí as igrejas modernas não querem trazer peso para o povo. Ah, pastor, o povo já está sofrendo demais, é um povo que no Brasil, coitado, então dá uma aliviada, vamos contar uma piada no púlpito, vamos contar um caso para o povo rir, vamos divertir o povo. Não, meus irmãos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então não é uma palavra humana, e a aplicação aqui eu já posso tirar para nós, meus irmãos. Porque ainda vamos entrar no texto, propriamente dito. A igreja precisa lembrar que a revelação de Deus, os oráculos do Senhor Deus, não é uma sugestão para ser avaliado pelo homem. Nós não estamos aqui, meus irmãos, avaliando se é a palavra de Deus ou não. Nós, de tradição reformada, quando abrimos o livro, os 66 livros, nós cremos que é palavra do Senhor Deus. Então, fala assim, não, essa aqui, igual o Caio Fábio tem ensinado ultimamente. Não, tem parte que é palavra de Deus, mas tem parte que é do homem. Isso aqui é coisa da cabeça de Paulo, um homem frustrado da sua época, mal amado, por isso que ele escreveu dessa maneira. Meus irmãos, ou nós tomamos todos os 66 livros como palavra de Deus, ou então você joga ele fora. Sim, meu querido. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu vou explicar que Jerusalém é essa dita aqui. É para nós, porque isso é profecia escatológica, meu irmão Eduardo. Foi para aquela época e é para nós também. Muito bem. Então, lembrando, meus irmãos, que a igreja precisa lembrar que a revelação de Deus não é uma sugestão para ser avaliado pelo homem, mas uma palavra de autoridade diante da qual devemos nos submeter. Então, deixa eu só incentivar vocês a uma coisa. De vez em quando vocês podem andar aí na cidade, e nós estamos vivendo a era da tecnologia, das redes sociais. De repente você pode encontrar alguém fazendo pesquisas sobre a fé cristã. E de repente passar na rua lá, ele está fazendo uma enquete e fala assim, quantos livros tem a Bíblia? Meus irmãos, por favor, saiba quantos livros tem para não envergonhar o Evangelho. Quantos livros tem a Bíblia, meus irmãos? Guarde isso no teu coração. São 66 livros, 39 no Antigo
e 27 no Novo. Você não precisa saber a ordem cronológica, mas pelo menos o básico. Nós temos um livro nas nossas mãos que nós chamamos de Bíblia. Bíblia por causa do conjunto de livros que estão contidos nele. 66 livros. Então é uma biblioteca que nós temos às mãos aqui. Não é um livro apenas, são 66 livros, meus irmãos, escrito num período de 1500 anos, para compor todos esses 66 livros. 40 autores diferentes, em épocas distintas, que a maioria deles não se conheceram pessoalmente. E desses 40 que Deus usou para escrever a Bíblia, nós não temos certeza de 12 deles quem são. Apenas tomamos pela fé. É palavra de Deus. É assim, meus irmãos, que nós entendemos. Então, uma vez que nós hoje, meu irmão Eduardo, temos esta gama de informação, pesa sobre nós, meus irmãos, maior responsabilidade. Então é peso, tá bom? Nós somos confessionais. Nós temos os nossos símbolos de fé. Além da Bíblia, meus irmãos, você precisava também dar uma lida nos nossos símbolos de fé. Os símbolos de fé não são Bíblias, mas são sistemas expositivos da Bíblia. Então, se você depois quiser estudar um pouquinho, o capítulo 1 da nossa confissão de fé, ali fala das Escrituras. Se você quiser saber o zelo que a nossa igreja tem com as Escrituras, leia o 1º capítulo da confissão de fé. E veja lá as referências, tá bom? Então, tá lá. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. E a próxima palavra é? Fala o Senhor. Eita. Não é fala o profeta Zacarias, ainda que é ele, amando de Deus. Não é fala o pastor Elton, ou bispo tal, ou papa tal. Não, meus irmãos, fala o Senhor. Aqui é a origem da mensagem, é o próprio Deus. Por isso que de vez em quando eu gosto de ler o texto e explicar o texto, porque se alguém ficar chateado comigo, eu digo, eu só estou lendo o texto, só que não foi eu que escrevi. Igual teve uma vez, eu fui pregar numa igreja, ainda bem que não era daquela igreja, expondo o texto, o irmão me perguntou, falou assim, pastor, o senhor estava falando aquilo para mim? Eu falei, era, você estava lá. É para você, não era para outra pessoa. Então tem palavra que às vezes é peso, às vezes você pensa assim, o pastor está falando da minha vida, ele conhece o que está acontecendo, alguém contou para ele alguma coisa, ele está jogando piada para mim, é sermão de carapuça. Não é não, meus irmãos. A palavra de Deus é assim, ela nos desnuda, porque Deus conhece os nossos corações. Ele é o Criador. Então, fala o Senhor. A profecia aqui não apresenta uma interpretação pessoal da história. Ele transmite aquilo que recebeu do Senhor. Ele tem que falar o que o Senhor manda dizer. Deus fala, e é o próprio Deus que interpreta a história. E é Deus que determina o futuro. Tudo é dele, meus irmãos, assim nós cremos. Essa esperança bíblica não nasce das circunstâncias no mundo criado por Deus, mas da palavra daquele que governa todas as coisas. Por isso é que aquele centurião disse, não, Senhor, você não precisa ir lá em casa, não. Uma palavra, basta uma palavra, já está resolvida. Você lembra que o Senhor Jesus disse, olha, que fé desse. Ele entendeu o propósito. Então, fala o Senhor. E ele fala o quê? Na verdade, ainda apresentando quem ele é, né? O que ele fala ainda não vai estar aqui. Fala o Senhor, o que estendeu o céu. Zacarias, por que você está falando isso? Por que você está querendo mostrar esse Deus que fala é o Deus que estendeu o céu? A expressão aqui lembra, meus irmãos, o que o profeta Isaías, há quase 200 anos antes, já havia dito. Isaías 42, versículo 5, o profeta amando de Deus disse assim. Então, é só relembrar os irmãos a palavra do Senhor. Está lá. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela.
quase 200 anos antes, Deus levanta o seu profeta e fala desta maneira, meus irmãos. Deixa eu beber uma água aqui. De que ele é o criador dos céus, é ele que estendeu, o verbo estender aqui tem a ideia de que esse Deus é um Deus que cobre o universo como uma tenda, ele tem domínio, ele cobre os céus. Meus irmãos, será que esse Deus pode olhar para cima? Porque para nós céu é isso que está aí para cima. Esse Deus, quando ele quer olhar para o céu, o que é que ele faz? Quem lembra do Salmo 113? Versículo, me ajuda aí, vocês que são bons de Bíblia. Salmo 113, versículo 4, deixa eu ver se é isso. Me ajuda aí, vocês. Colocou lá? Não, então não é esse não. Espera aí. É aí nesse capítulo. Isso, é o 6, obrigado. Quem falou isso aí? A esposa do pastor. Vai lá, Salmo 113, versículo 6. Que se inclina, na verdade o 5, só para contextualizar. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. E aí o versículo 6, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Quem é o nosso Deus, meus irmãos? Qual é o tamanho desse Deus? Então, volta lá para Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Meus irmãos, lembrem de uma coisa. A profecia de Zacarias é Deus prometendo proteger a história do seu povo. Então, o Deus que protege a história do seu povo é o Criador do cosmos. É o Deus Criador, que conhece tudo, absolutamente tudo. É Ele que estendeu o céu. E diz aí que fundou a terra. Não é isso que está no texto? Ele não só criou os céus, mas estabeleceu a terra. Aqui, claro, remete a gente lá para o livro do Gênesis, da criação, que ele fundou, lançou os fundamentos, por assim dizer, limites, né? O mundo, meus irmãos, não é resultado do acaso. Não é produto do acaso, de bilhões e bilhões de anos. Existe um Criador que governa, sustenta a sua criação. Você sabe que isso aqui confronta com a visão autônoma, humana, moderna. O homem moderno frequentemente tenta construir a sua própria realidade. Mas o profeta Zacarias, amando de Deus, lembra: a terra pertence àquele que a fundou. Lembra do Salmo 24? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quem completa? O mundo e os que nele habitam. É Salmo 24, versículo 1, por gentileza. Meus irmãos, olha como é que nos humilha isso daqui. Está lá. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, tudo é dele. Nada é nosso, meus irmãos. Somos mordomos neste mundo. Você nunca pode dizer, é meu. Ainda que eu sei que é seu. Seu carro, sua casa, sua propriedade, seu dinheiro, sua saúde. Mas saiba que existe um Criador. Se não fosse por ele, você não estaria nem aqui, nem teria o que você tem. Então, o universo não é governado pelo acaso, mas pela providência do Deus que criou todas as coisas. Eu estou só preparando vocês, meus irmãos, que eu vou aplicar isso aqui em Cristo. A criação é uma declaração da sua glória, e o homem é chamado para reconhecer o seu Criador. Toda vez que você vier no culto, ou no estudo bíblico, você tem que contemplar o Deus Criador, sustentador de todas as coisas. Por mais angustiante que estiver o teu coração, se você contemplar quem Deus é, as realidades mudam para você. Você pode estar passando o aperto que for, mas se você tiver uma visão correta de que você está debaixo da proteção amorosa de um Deus Criador, por mais que você não veja a solução para o problema, o teu coração se aquieta. Então ele
fundou a terra. E diz mais lá, olha lá, finalzinho do versículo 1, que formou o espírito do homem dentro dele. Meus irmãos, eu não sei como é que foi isso daqui. Eu fico imaginando a cena. Deus, o Criador, mantenedor de todas as coisas, criou o vasto universo, e no planeta Terra, um planetazinho minúsculo, lá naquele planeta ele escolhe uma região minúscula, chamado um Jardim do Éden, e realiza uma obra maravilhosa, a criação do homem. Do pó da terra. Deus não criou um boneco de barro, tira isso da tua cabeça. Isso não é o que a Bíblia diz, porque tem aquela ideia que Deus pegou o barro, começou a molhar, cuspido, e foi amassando com a mão, esticou o braço, cabeça. Meus irmãos, nada disso. Deus pegou o elemento químico da terra, pó, algo humanamente falando insignificante, porque pó, meus irmãos, a dona de casa sabe disso aí, de vez em quando você tem que dar uma geral em casa, aí você olha assim, olha lá, ainda tem uma poeirinha, coisa de nada, aí você vai lá e acabou, pó. Foi disso que Deus fez o ser humano. Primeiro, para mostrar quem somos nós, meus irmãos. Quem somos nós? Pó. Não é errado, de vez em quando, você dar a paz do Senhor ao pó. Porque tem uns crentes que se acham muita coisa, né? Sim. Exatamente, porque algo que é para mostrar, meus irmãos, não para para humilhar mesmo o ser humano, mas é para mostrar a grandeza desse Deus, quem Ele é e quem nós somos. Aqui, meus irmãos, cai essa ideia de que o homem tem que determinar, tem que exigir de Deus, porque você, tem uma teologia que ensina assim, não, se você é fiel, então Deus tem a obrigação de fazer por você. Quem é você? Segundo as Escrituras, pó. Eu fico imaginando, meu irmão, quando tem um crente arrogante que quer determinar alguma coisa para Deus, os anjos, anjos bons, eu fico imaginando os anjos dando risada, determinando para o Criador quem Ele é. E o Criador não está nem, porque se o Criador, se Ele olhar, pronto, aí vai sofrer vexame. A misericórdia é tamanha que o Senhor Deus, quem é você, o bichinho de Jacó, vermezinho? Você lembra a linguagem de Isaías? Bom, isso humilha a gente, né? A gente que gosta tanto da nossa imagem. Formou o espírito do homem dentro dele, meus irmãos. Ele foi formado do pó da terra, mas o que deu valor ao pó não foi o pó, foi o espírito que nele foi soprado. Fôlego de vida. Ruá, né, no hebraico. Espírito, vento, por isso que diz sopro. Então aqui aponta, meus irmãos, óbvio, para a criação do homem. Deixa eu ler para vocês aí Gênesis 2:7. Citei para vocês, está aí o texto, Gênesis 2:7. E eu vou aplicar isso aqui a Cristo agora. Deixa eu ver o tempo lá. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem, que não era nada e que foi formado do pó, passou a ser alma vivente. Pensa nisso. Quem é o nosso Deus? Então, se a nossa origem fosse apenas resultado do acaso, escuta isso, meus irmãos, a nossa vida seria sem propósito aqui nesse mundo. Mas porque fomos transformados, na verdade, formados pelo Criador, então a nossa existência tem um significado diante dele, tem um propósito. Antes que o homem tentasse explicar a sua origem, Deus já havia revelado a sua identidade. Foi Ele que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem. Talvez alguém possa perguntar assim, tudo bem, pastor, estou entendendo o que o senhor está falando, mas quem foi testemunha ocular? Quem é que viu Deus estendendo os céus, fundando a terra? Quem é que viu que Deus criou o homem do pó da terra, como o senhor está falando aí, e soprou nele o fôlego de vida, se não existia ninguém? Quem foi a testemunha?
Deus, na Trindade e os anjos. Pronto, já respondi, teve testemunha. Se você não quiser aceitar, as testemunhas estão aí. Mas depois que o Senhor Deus forma o homem, eu não tenho dúvida que há um relacionamento direto de Deus com o homem. E o homem passando a ser alma vivente, com consciência, abriu os olhos diante do seu Criador, e o Senhor falou com ele. Quero que você saiba que o seu nome é Adão, porque do pó você foi formado, Adão. Saiba disso. O seu nome te dá a sua origem idêntica de quem você é, pó. Eu sou o teu Criador. Pronto, outra testemunha, o próprio Adão. E quem é que viu Deus fazendo a mulher? Porque Adão estava dormindo. Bom, de novo, Deus, os anjos, estavam lá contemplando. Mas de repente, depois que a anestesia passa, Adão acorda, e o Senhor Deus deve ter pego na mão de Eva, pegou a mão de Adão, colocou uma debaixo da outra, aliança, sabe como é que é? Abençoando aquele casal, os dois se tornando uma só carne. E falou assim: Adão, eu fiz você dormir, e da tua costela eu tirei um elemento que formei a mulher. Está aqui. E aí Adão colocou o nome dela de Eva, porque ele entendeu, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, varoa, ela vai ser chamada. Pronto, agora nós temos duas testemunhas humanas, Adão e Eva. E aí quando vem os filhos, a família problemática, por causa do pecado, eu já estou pulando essa parte, porque houve a queda. Quando houve a queda não tinha filho nenhum, só estava Adão e Eva. E o tentador, o sagaz, o inimigo de Deus. E aí então, depois disso, meus irmãos, as testemunhas oculares passam a transmitir o que Deus disse para os pais, tradição oral, até que chegou o momento da escrita, alguém cunhou, isso ficou registrado, e foi escrevendo, entrou nos papiros, depois o pergaminho, e se modernizou a escrita, veio o papel como nós conhecemos, e alguém imprimiu, e nós temos aqui o que o Senhor Deus disse. Está lá, Gênesis 1, 27, por gentileza. Foi isso que nós falamos? Gênesis 1, 27 é o texto da informação. 2,7, desculpa, 2,7. Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou alma vivente. Estamos aqui, meus irmãos. A nossa origem está aí. Nós somos isso aqui. Nós não somos produtos do acaso de uma explosão cósmica de bilhões e bilhões de anos, e era uma ameba, era não sei o quê, virou um primata, desse primata você foi evoluindo e aprendeu sociologia, filosofia, e hoje você é uma pessoa civilizada. Não, meus irmãos. Adão tinha todas as características de um homem civilizado, já lá no início. Pois bem, meus irmãos, o Deus que conhece os céus e a terra, também conhece o coração do homem, porque foi ele que o criou. Nada do homem está oculto diante de Deus. Então esse Deus é o Deus que governa. E eu quero aqui, pelo tempo que me resta, aplicar isso aqui a Cristo, porque pouco eu falei de Jesus aqui. Vamos com calma aqui, meus irmãos, por isso que eu disse que o versículo 1 é tamanha informação para nós. Escuta isso. Embora o texto, apenas o versículo 1, apresenta Deus como Criador soberano, que fala com o seu povo e fala mesmo, mas nós que estamos hoje bem avançados na história, estamos aguardando o estado de glorificação, estamos nesse período entre redenção e glorificação, a nossa leitura do texto é cristocêntrica. É cristocêntrica. O Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que realizou a redenção do seu Filho. Ele não tem culpa na queda, mas a queda não pegou ele de surpresa, porque ele criou o ser humano com capacidade para cair, e o homem caiu. Isso para mostrar que ele já tinha no plano redentivo de um outro homem que faria certo o que o primeiro fez errado, o segundo Adão. Guarda isso no teu coração.
Então, primeiro, meus irmãos, o Deus Criador que fala é o Deus que se revelou na face de Cristo. Aqui, que o anjo pediu para colocar o nome de Jesus. A grande pergunta da humanidade é: quem é Deus? E como podemos conhecê-lo? Não sei se alguém já fez essa pergunta para você. Vocês dizem que serve a Deus? Quem é Ele? Como eu posso conhecê-lo? A resposta nossa no Novo Testamento é que o Deus Criador revelou-se plenamente em Jesus Cristo. Essa é a nossa resposta. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O autor aos Hebreus, que era um judeu, escrevendo para judeus, da qual esse Deus Criador se revelou a eles, disse o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e é mesmo, Zacarias, Ageu, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Naum, Abacuque, leia os profetas, maiores e menores, diz aí, nestes últimos dias, o período da redenção. O autor escreve depois que Cristo já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus, e derramado o Espírito Santo. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, Filho de Deus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Preste atenção na mente do autor aos Hebreus. Quem é Jesus? Por isso, meus irmãos, aqui nós entendemos que não precisamos de nova revelação. Nesse sentido, cessou, meus irmãos, somos cessacionistas nesse sentido. O que Deus tinha que falar para o seu povo, Ele já falou pelo Filho, e tudo que Ele falou, as testemunhas registraram para nós. Não precisamos de nada novo, já está escrito. Os 66 livros. Então, o Deus que falou através de Zacarias é o Deus que finalmente falou através do Verbo encarnado. Cristo não é apenas um mensageiro de Deus, Ele é a própria revelação de Deus ao homem. Vou repetir, meus irmãos. Cristo, o Senhor Jesus, não é apenas um mensageiro de Deus. Ele não é anjo, os anjos eram mensageiros. Ele é a própria revelação de Deus ao homem. João 1,14 deixa isso bem claro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é testemunha dos apóstolos. Tem um texto que eu queria ler com vocês aqui. Deixa eu ver o horário. Para desmistificar uma música muito antiga que a gente cantou por muito tempo aí. Deixa eu ler Lucas capítulo 24, versículo 13. Deixa eu ler rapidinho esse texto aqui. Na morte de Cristo, né? O desespero e a frustração daqueles que não tinham paciência de aguardar a ressurreição. Esse texto é os discípulos do caminho de Emaús. Então você já sabe o contexto. Diz assim, eu vou ler até o 32, para vocês entenderem o contexto. Naquele mesmo dia, dois discípulos, né, estavam de caminho para uma aldeia chamada de Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Preste atenção, que eles estavam caminhando, o Senhor Jesus se aproximou e os olhos deles estavam impedidos. Então, eles não reconheceram o Senhor Jesus. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E a cena aqui ele viu aquele homem que fez essa pergunta, deve ter parado, entristecido, olhou, mas estava assim, quem é esse desinformado que está fazendo essa pergunta aqui? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Olha o Senhor Jesus, quais? Que dias?
E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já está o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Você vê que eram os dois incrédulos mesmo, né? As mulheres já tinham falado. Vamos lá. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: eita, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todas as profecias, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui é do Antigo Testamento, tá bom, meus irmãos? Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Vai lá, continua aí. Acabou? 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Conhece alguma música aqui? Vocês conhecem alguma música antiga aí? Fica comigo, companheiro amigo. E entrou para ficar com eles. Vai lá. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então, só agora, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença. Nota de rodapé. Quantos aqui já cantaram a música Divino Companheiro? Sabia que essa música fere um princípio bíblico? É bonito, meus irmãos, mas não é fiel ao que o texto diz. Começa a cantar aí a primeira letra da música. Até aí tudo bem, porque era divino mesmo. Continua. Pronto. É isso que o texto diz? É isso que o texto diz? E se não é isso que o texto diz, é mentira, meu irmão. Se é mentira, é de quem? Então, cuidado com música que você canta, ainda que aquilo mexa com você. É que lá na frente, fica comigo, não sei mais o que, a letra da música. Meus irmãos, leia a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Se você quiser, fica com a música. Tem que analisar o que o texto diz. Pastor, mas meu pai gostava de cantar, minha mãe, meu avô. Pois é, mas ele cantava equivocadamente porque não conhecia a Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras. Ó nécios, tardos de coração. Lembra que o Senhor Jesus falou isso? Então vamos lá, meus irmãos, as crianças estão chegando aí para a gente... O Criador dos céus e da terra é o Criador que veio redimir a sua criação. Meus irmãos, a redenção aqui é o próprio Criador, o Senhor do universo. Eu sei que na mente humana é difícil você conceber isso. Como pode um Deus que quando quer olhar para o céu se inclina, pode se encarnar num homem, uma criatura feita do pó? Porque, meus irmãos, Cristo veio em carne. João 1,3, por gentileza, coloca lá. Sobre Cristo, o apóstolo diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, está falando de Jesus. E sem ele, ou seja, ele estava lá, nada do que foi feito se fez. Cristo não começou, meus irmãos, a sua existência em Belém, ou no ventre de Maria. Ele não passou a existir ali quando Maria começou a gerar. Maria foi mãe do Deus encarnado, do Deus homem, mas Maria não é mãe do Deus criador dos céus e da terra. Ele já existia antes da encarnação. O Criador entrou na criação. O Senhor que formou o universo assumiu a forma humana para salvar pecadores, meus irmãos.
Isso daqui não poderia ser pouco para você. Versículo 1 do capítulo 1 de João. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Para finalizar aqui, meus irmãos, eu queria falar desse ponto sobre a criação do homem. Aquele que formou o espírito humano veio restaurar o coração humano. Imagina comigo uma cena, meus irmãos. Se é verdade o que a Bíblia diz, e eu tomo como verdade, vê se cabe. Deus é que formou o ser humano do pó da terra. Um ser humano limitado, manchado pelo pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não há um justo sequer. E isso perpassa por Maria. Quando Paulo diz não há um justo sequer, ele não disse que Maria era a exceção. Ele está dizendo que a humanidade toda carece da glória de Deus. Agora, como pode, meus irmãos, uma pecadora gerar um ser divino? Você já se fez essa pergunta? Que honra! Por isso é que tem uma religião na nossa sociedade aí que coloca essa mulher em estima demais, porque ela foi agraciada, só ela e mais ninguém. Mas isso não a faz divina. O divino foi o ser que ela gerou. Não, ela não era divina, porque para ela ser divina, a mãe dela deveria ser divina. Porque a crítica que se faz é: Maria tinha que ser divina para gerar um ser divino. A lógica é até bonita, porque pensa um ser manchado pelo pecado gerando um ser divino. Aí automaticamente esse ser vai ser contaminado pelo pecado, não é isso? Então vamos resolver o problema. Então Maria é divina, não tem pecado. Ok, então se essa é a lógica, para Maria ter nascido, ela não poderia ter nascido num ventre manchado pelo pecado, porque senão ela iria herdar o pecado. Então a mãe de Maria também deveria ser divina. Eu não sei se alguém defende que mãe de Maria era divina. Se a mãe de Maria foi divina, a avó de Maria também deveria ser divina, porque senão a mãe de Maria seria contaminada e ia passar contaminação para Maria. Então, para vocês entenderem, se a gente for nessa, como é que vai ser? Então, o que é que a Bíblia diz, meus irmãos? De maneira que eu não sei te explicar como aconteceu, mas esse Deus que é criador dos céus e da terra, poderoso para criar algo do nada, veio o Espírito dele sobre Maria, sobre o ventre de Maria, aquele ventre imaculado, e de maneira misteriosa ele protege aquele ser que está sendo gerado de ser contaminado pelo pecado. E aí então ele nasce sem contaminação nenhuma. Só Deus para fazer isso. Mas o mais assustador não é isso, meus irmãos, o nascimento. Para mim, o assustador é a crucificação. O Deus que criou todas as coisas, a natureza, a botânica. Pensa, meus irmãos, é Deus que faz a árvore brotar, que faz o relento cair. E a árvore vai crescendo, crescendo, amando de Deus, aos olhos do Criador. E aquela árvore frondosa, bonita. Ele que criou. E agora o homem, criatura, vai lá, corta essa árvore, prepara um madeiro, e esse madeiro vai ser usado na história da redenção, para que esse Deus que é o Criador, que veio no ventre de Maria, ser pregado nesta madeira, para sangrar nessa madeira, para morrer como homem nesta madeira. O Criador morrendo pela criatura, pela criação, porque Paulo diz que até a criação geme, aguardando o dia da redenção. O efeito da queda, meus irmãos, e a glória da redenção, que nos prepara para o estado de glorificação. Meus irmãos, está preparado para nós um novo céu e uma nova terra, uma Jerusalém nova. Por isso é que quando a gente continuar a exposição de Zacarias 12, você vai ver que aquela Jerusalém que é apresentada ali não é a Jerusalém, nação que está aí até o dia de hoje. É uma outra Jerusalém, é uma Jerusalém espiritual, meus irmãos. Então, está dando para vocês entenderem aí? Que mistério, né? O Criador soberano conduz a história. E a aplicação para nós aqui é: se Cristo é o Criador dos céus e da terra, então nenhuma crise está fora do seu governo.
Nenhuma. Se você se diz cristão, nenhuma crise sua está fora do controle. Se você crê que Ele é o Criador. Isso, para o nosso coração, meus irmãos, acalma na hora da tempestade. Não que Ele vai diminuir a tempestade, mas Ele vai dar confiança para você. Então, na manhã deste dia, a lição para nós aqui é o quanto você confia em Cristo. Na verdade, eu poderia fazer uma outra pergunta. Você já é uma nova criatura? Porque esse Deus Criador veio na história da humanidade para recriar esse homem que caiu. O velho homem agora morreu e um novo homem nasceu. Eis que tudo se fez novo. É você uma nova criatura? Se é, aconteça o que acontecer com você nesse mundo, saiba que esse Deus é Criador. Não se desespere. Você pode chorar, porque esse mundo é um vale de lágrimas, mas saiba que esse Deus Criador é o único que pode enxugar as lágrimas dos seus olhos. Você pode perder o controle da situação, mas esse Deus Criador, Ele tem domínio e governa sobre todas as coisas. O medo pode fazer parte do teu coração, mas o amor que esse Deus manifestou em Cristo, lança fora todo medo. Então, meus irmãos, que fique essa palavra para o nosso coração. A profecia de Zacarias 12 é Cristo. E Ele traspassado. Por isso que eu disse para você que o que me encanta não foi o nascimento. O nascimento foi algo assim, mas o que me encanta foi o traspassar. Dele ser pregado naquele madeiro para morrer por pecadores. Sim. 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 Não. É. Sim. Não existe coincidência, existe propósito do Senhor Deus, até mesmo nas aflições. Então, não despreze as aflições, as noites mal dormidas. Não despreze, porque, segundo o salmista, é bom esse momento. É ele que diz, tá bom, meus irmãos? Então, semana que vem não. Na próxima vez que nós aqui estivermos, meus irmãos, nós vamos continuar com a exposição desse texto. Eu digo isso porque, a partir de amanhã, o pastor vai tirar 2 semanas de descanso, tá bom? Então o pastor vai estar de férias, o conselho colocou o pastor de férias para descansar um pouquinho. Parece que o pastor não cansa, né? Então eu vou viajar para buscar os meus netos e voltarei para Minas Gerais. Eu sempre tenho dito, meus irmãos, que o pastor vai estar de férias, vai estar descansando. O WhatsApp do pastor nunca... Mas as atividades aqui continuarão, tá bom? Nós temos o pastor Renato que está nos auxiliando. Nós temos os queridos irmãos que continuarão os trabalhos. A igreja continuará a funcionar, tá bom, meu irmão? O único que estará de férias nesse período é o pastor que estará tirando um tempo mais reservado com a família. Então eu peço que os irmãos orem por nós nesse sentido. Bom, eu quero agradecer a paciência de vocês, o tempo lá esgotou, ainda bem que as crianças chegaram